Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Priscila Costa. Estamos começando mais um GuiaCast, o podcast do Guia Saúde. E hoje o nosso episódio, ele é essencial. Ele tem um tema muito sensível. Nós vamos falar sobre a comunicação no cuidado oncológico. Nós estamos aqui com o Dr. Lucas Benatti, oncologista, e ele vai trazer esse tema para nós, né, sobre a comunicação nesse momento tão difícil, né? E, doutor, antes da gente começar, eu gostaria que o doutor se apresentasse e falasse um pouquinho a respeito da sua história. Então, muito obrigado pela oportunidade, né, pelo GuiaCast aqui de a gente poder falar de um tema tão importante, né, tão atual, né. Eu sou Lucas Benatti, eu sou oncologista clínico, eu sou formado na Universidade Positiva aqui em Curitiba, fiz residência de clínica médica também aqui em Curitiba no Hospital da Cruz Vermelha Uhum. e me formei em oncologia clínica no Hospital Erasto Gettner, né, que é o hospital onde eu atuo até hoje, né, Uhum. diariamente aí. Muito obrigada, doutor, por ter aceito o nosso convite. E esse é um tema, assim, ele é muito impactante, né? E no momento do diagnóstico, costuma ser um momento muito difícil para as famílias, né? E como que é a forma de comunicar essa notícia? E como que pode trazer, assim, um impacto diretamente na forma de como o paciente e a família recebe, a notícia e de que forma vai ser o tratamento? Então, assim, né, eu acho que a comunicação, ela é um pilar importantíssimo e talvez eu acredito que seja o mais importante de todo o tratamento do paciente, né, de toda a relação que a gente vai ter. Uhum. Então, quando a gente está ali para dar uma notícia super difícil para o paciente, ou até saindo um pouco do escopo só da oncologia, né? Toda vez que a gente vai se comunicar com um paciente, né? A gente tem que entender que ele está ali para a gente ajudá-lo, né? Então, a comunicação, ela é o início, né, de uma relação bem feita. Principalmente agora quando a gente fala em oncologia, né, em câncer, né, quando o paciente ele tá lá, pra gente, é um paciente, né, mas para ele talvez seja o dia mais importante da vida dele até aquele momento, né, ou o mais difícil, né, então o jeito que a gente se comunica naquele momento, ele é fundamental. O jeito que ele vai encarar o tratamento e o nosso planejamento dali para frente, né? E não só o tratamento, né? A própria vida dele, né? Sim. Então, veja, se é um pilar, se a gente constrói esse pilar de uma maneira bem estruturada, tudo a gente vai dar empoderamento para o paciente, adesão ao tratamento, ele vai entender o propósito, por que que ele está lá, né? Uhum. É, se a gente tem uma comunicação ruim desde o começo, não consegue explicar para o paciente, não consegue entender, se esse pilar já é fraco, tudo que a gente botar em cima a partir daí, ele vai desmoronar, Sim. sabe? Então, por isso a importância da comunicação, né? Até porque quando se fala de câncer, é um laudo de morte, que é isso que as pessoas entendem, né? Se a pessoa tem câncer, ela vai morrer. E a comunicação, ela é importante nesse momento, até como o doutor falou dessa questão do empoderamento, é de você entender que sim, existe uma vida para se seguir, né? E que o tratamento ele é importante e que você precisa estar bem psicologicamente também, né? Para esse processo. Não, com certeza. A gente tem que, desde o momento que o paciente ele tem esse diagnóstico, ele tem que entender, né, o que que é o câncer, né? Que, na verdade, o câncer ele não é uma doença única, né? São milhares de tipos, né? Uhum. Que, igual você falou, nossa, que eu já vou morrer. Não, calma, né? Vamos entender o que que é isso, né? Quais são as perspectivas, o que realmente é o câncer, né? A gravidade daquilo, o que que a gente espera, né? Como que a gente vai Uhum. se preparar, né? Então, é, isso é fundamental, né? Então, para a gente realmente acolher o paciente, né? E ter um futuro com ele ali, né? Tá ao lado dele, né? Uhum. Independente do que aconteça a partir dali. Sim. E quais são os princípios básicos de uma comunicação empática na prática oncológica? Então, assim, eu gosto de. Eu trago muito. Quando a gente estuda comunicação, né? A gente estuda isso muito pouco, na verdade, né? A gente tem isso as aulas, na verdade, quando a gente acaba na formação nossa vendo, aula de comunicação difícil nos cuidados paliativos, né? É,
Mas para mim, na verdade, quando a gente pega os princípios da comunicação, eles são os mesmos princípios que a gente tem aqueles protocolos de comunicação difícil. Spike, Class, Nurse, ABCD, enfim. Quando a gente pega todos esses protocolos de comunicação difícil, para mim tinha que ser o protocolo de todo tipo de comunicação. O Uhum. que é? Primeiro você tem que entender o que está falando, né? Tem que ter conhecimento técnico, isso é básico, né? Você tem que saber o que está falando para expor ao paciente e para entender que mundo que você está. Sim. O segundo é você entender o teu paciente. Então, entender a doença dele, entender um contexto que ele tá, contexto social, o contexto familiar, o contexto psicológico dele, né? Entender o que o paciente entende, né, a partir daquele momento. Então, esse é um pilar. O outro pilar é você saber transmitir de maneira clara, simples, porque ele entenda o que está acontecendo. Uhum. Então, se ele não entender o que está acontecendo, como que ele vai poder decidir, né, sobre isso? O outro pilar é você planejar junto com o paciente as coisas a partir de então. Então, você tem que dar esse empoderamento para ele de uma maneira que ele possa decidir entendendo. Eu acho que quando a gente fala também em princípio básico de comunicação, na oncologia, eu acho que a gente tem que entender como um princípio que, assim, a gente tem 8, 10, 18 pacientes num dia para atender. Uhum. Então, para a gente é nosso dia a dia. Eu acho que a gente sempre retomar o princípio de aquela consulta para aquele paciente pode ser um dos momentos mais difíceis da vida dele, e a gente sempre retomar, né, absorver isso e falar, ó, não, ó, tô cansado, tudo bem, mas veja, né, Dona Maria tá aqui, vou dar um diagnóstico para ela. Então, sempre retomar tudo isso aí é fundamental, sabe? Isso que o doutor falou é importantíssimo, né? Que eu acho que todos os profissionais deveriam pensar dessa forma, porque para o doutor foi a 18ª paciente, mas ela para ela é o primeiro momento, é o primeiro contato com o diagnóstico, né? Então essa humanização ela é fundamental, principalmente essa área é uma área muito difícil, né? Essa área oncológica, ela é uma área muito difícil, né? E, doutor, como que o doutor adapta a conversa de acordo com o perfil de cada paciente, assim, entendendo que é aquilo que o doutor falou, depende da família, depende do Uhum. contexto, depende do contexto psicológico. Como que o doutor adapta essa comunicação? Então, isso é uma coisa que eu aprendi somente na oncologia. Então, assim, quando a gente fala em adaptar, primeiro, aí que eu acho que está o ponto da importância de você estudar comunicação. Uhum. Comunicação é ciência, é método, é estudo. Se aprende, se ensina, se lê. Então, assim, como que eu vou adaptar? Eu preciso saber como é que é isso, né? É diferente, nossa, que eu sou extrovertido, eu me comunico bem, eu falo bem em público. Uhum. Você saber comunicar para uma paciente de 80 anos que ela tem um câncer, ou para uma paciente de 25 anos que tem 2, 3 filhos, que a gente estava conversando, são coisas totalmente diferentes. E isso a gente aprende como? Tendo fundamentação básica. Então, por isso que você estudar a comunicação, você precisa ter experiência, né? Isso você aprende, né? Aprende com experiência, tentativa e erro, psicologia ajudando você, né? Equipe multidisciplinar te dando esse embasamento, aí você consegue adaptar. Porque você tem que entender também, você tem que escutar o paciente. Escutar não é ouvir. Ouvir é sentido, é escutar. O que ele está dizendo com aquela pergunta? Por que ele está perguntando isso? Será que realmente ele, né, essa pergunta, ele quer saber a pergunta, o que vem por trás? E aí que você adapta. Uhum. E aí que você traz o paciente para você, você melhora a comunicação, e às vezes você sai daquelas encruzilhadas e a comunicação acaba sendo muito mais fácil, na verdade, do que ela realmente, naquele primeiro momento que você fica, nossa, não, entendi aquilo. Puxa, talvez para esse paciente eu vou ter que falar desse jeito, para esse eu vou ter que ter tal entonação, esse eu vou ter que ser mais direto, esse eu vou ter que ir com um pouco mais de leveza, sabe? Então, eu acho que é experiência e estudo. E é assim, você tem empatia mesmo, né? Você se colocar no lugar da pessoa. Completamente. Fazer uma leitura do paciente, né? Porque o comportamento ali dele já vai comunicar, né? De que forma que ele mesmo se comunica, né? E entrar nesse lugar, né? De comunicar na linguagem do paciente, né? Com certeza, né? A gente tem que se colocar no lugar, né? Claro, né? Não, né? Definição de empatia mesmo, né? Entender o contexto, né? Se colocando de uma maneira que você entenda e possa ajudá-lo, né? Não julgá-lo e não, né? Achar que é só mais um, né? Então, com certeza, né? A gente tá ali por ele, né? A gente escolheu a oncologia e a medicina pelos pacientes, né? Sim.
Então, isso é muito importante, né? A gente tem que estar lá pelo paciente, né? E muitas pessoas têm dúvidas sobre o que é o câncer, né? E como explicar de forma acessível o que acontece com o corpo durante esse processo? Então, assim, eu gosto de falar que, pô, câncer a gente estuda 6 anos, né, de medicina, sem contar para entrar na medicina, daí faz 2 anos de clínica médica, para daí fazer prova de oncologia, para entrar na oncologia mais 3 anos, e assim, dizer que a gente ainda não entende completamente o câncer, né? E como que a gente passa isso para o paciente, né, um conhecimento tão técnico? Nada melhor que analogia. Analogia é, para mim, a melhor estratégia de comunicação, né, seja de explicação. Então, o que eu gosto de uma analogia é que o câncer é como se fosse uma erva daninha e o nosso corpo é como se fosse um jardim. Nossas células são as plantas, as árvores, as flores. E o câncer é uma erva daninha que ela surge e quer se espalhar, roubar nutriente desse jardim, quer matar as outras plantas, quer escapar dos venenos, sabe? Então, gosto muito de usar analogia, sabe? Quando a gente fala de câncer, assim. Uau, eu achei sensacional essa comparação. Porque a partir daí você, por exemplo, pode explicar os tratamentos. Como que é uma quimioterapia? A gente joga o quê? Veneno, né? Mas com veneno a gente pode matar também as nossas flores boas, né? Mas a gente vai focando nisso. Como que é a radioterapia? Como se a gente pegasse uma lupa no sol ali e queimasse a planta, né? Então eu acho que a analogia ela facilita muito, né? Esse entendimento, né? Outro jeito que eu gosto muito de explicar para o paciente é desenhando, né? Eu desenho muito mal, né? Um rabisco, mas assim, quando você põe na mesa, o computador hoje em dia, né, gente? Todo nosso computador tem acesso à internet. Sim. Puxa, doutor, o que que é onde que é o pâncreas? Ah, meu computador, mostra, aponta, né? Então, acho que essas são as maneiras da gente explicar e para o paciente entender, porque ele precisa entender, né? Porque a anatomia, para vocês, é a coisa mais simples do mundo. Uhum, Agora, para nós, eu não sei onde que uhum, fica o quê, né? Não sei uhum. para que lado que fica o quê, onde que fica o quê, né? E é importante essa comunicação, né? Até porque isso cria uma proximidade, né? Trazendo essa forma de, olha, dá uma olhada aqui, é assim que funciona. Aproxima, né, o médico do paciente, né, doutor? Com certeza. E quais são os principais tipos de tratamento disponíveis hoje e como apresentá-los de forma que o paciente compreenda as suas possibilidades? Então, assim, a oncologia, principalmente nos últimos 10 anos, ela vem num crescimento de conhecimento exponencial, assim, sabe? Quando a gente estuda, por exemplo, na residência, quando a gente dá aula, por exemplo, no primeiro ano da residência, né? A gente dá aula, por exemplo, vamos falar de câncer de mama, né? É, a aula que você dá, a mesma aula que o residente do primeiro ano dá, quando ele chega no terceiro, a aula 70% mudou. Você fala, ué, né? Há 2 anos atrás, né? Então, assim, a gente tem muitas coisas novas vindo, tá? Então, a gente tem basicamente as quimioterapias, né? Que são as medicações que vão matar células que se dividem muito rápido, que seria o câncer, né? Sim. E que tem os seus efeitos colaterais. A gente tem a radioterapia, que é basicamente por radiação, a gente mata o DNA da célula, mas dentro da radioterapia, por exemplo, a gente tem várias técnicas novas agora, então a gente consegue irradiar especificamente aquele tumor, a gente tem softwares que, por exemplo, de um dia para o outro, se o paciente vai irradiar, vai mudar a anatomia, né? Ele vai comer alguma coisa, vai desviar. Esse software ele consegue captar e atuar só ali e não danificar as células ao redor, né? Então, dentro dos tratamentos oncológicos, por exemplo, câncer de pulmão hoje é o principal, a gente usa para vários tipos de câncer. A gente consegue biopsiar o tumor, a gente consegue ver qual tipo de mutação aconteceu naquele tumor e fazer medicamentos específicos que matem aquele tipo de célula tumoral, que são as terapias-alvos. A gente tem, por exemplo, imunoterapia, né? A imunoterapia, porque assim, o câncer na imunoterapia, assim, para explicar isso, o câncer ele foge do nosso sistema imune. Porque o nosso sistema imune, quando tem uma infecção, uma bactéria, o nosso sistema imune vai lá e mata a bactéria. A célula do câncer, ela também é uma célula diferente, né? Então o sistema imune ele vai, opa, isso aqui é diferente e vou matar. O câncer, ele meio que se esconde. É como se ele botasse uma capa. O que que a imunoterapia faz? A imunoterapia tira essa capa. Uau. E aí você ativa o teu sistema imune. Então, isso é uma coisa muito presente. A gente tem, por exemplo, anticorpos monoclonais, terapias que você pegam a quimioterapia
e aí se junta numa proteína que vai lá no tumor e joga químio dentro do tumor, né? A gente tem o CAR-T agora, que usa muito na hemato, e agora vindo para oncologia, que a gente pega os linfócitos T, ou seja, células de defesa, modifica eles e volta pro corpo para eles atacarem o tumor. Então, assim, a oncologia, ela tá avançando e muito, né? Tão difícil de acompanhar, né? O oncologista, ele tem que estudar muito, assim, eternamente. E todo dia tem uma novidade. Todo dia tem uma novidade. Cada congresso, aí, a cada 3 meses, muda um monte de coisa, tem que Antigamente correr era atrás. cada 2 anos, né? É. Agora a cada 3 meses. Nossa, é isso que dá prazer também, né? Pra gente sempre estar indo atrás, né? Sempre com esperança, estudando, né? Com foco em ajudar, assim. Então, isso é uma coisa muito legal da oncologia que a gente tá vivendo hoje, assim, né? E dentro dessa, eles conseguem compreender qual é o doutor trazendo essa explicação, qual é o melhor tipo de tratamento Com certeza, assim, para o né? paciente. E para cada tipo é um... Cada tipo. Quando a gente fala em câncer, assim, por exemplo, beleza, câncer de mama. Qual que é o tipo de câncer de mama? Tipo negativo? É luminar? É hair? Estadio clínico 1, 2, 3 ou 4? Uau. Se é estadio clínico 2, tem mutação? Mutação de PI3K? Não tem mutação? Sabe? Então, assim, para cada tipo de câncer. Câncer de pulmão, é SEC, não é SEC, pequenas células, estadio 2, 3, faz que é só quimio. câncer, né? Não, então, exatamente, assim, por isso que ele é tão complexo, Sim. sabe? E por isso que é tão individualizado, cada paciente é o mesmo, não tem, assim, você pode ter o mesmo paciente, com o mesmo tipo de câncer, a mesma mutação, um vai dar certo, outro vai dar errado, você vai ter que mudar. Então, por isso que eu falo, a comunicação, você explicar isso pro paciente, né? Pô, doutor, mas a minha vizinha tinha câncer de mama e não usou hormônio, por que eu vou usar? Explicar para o paciente, puxa, olha, teu câncer não tem, né, tal. Então, assim, isso é fundamental, né? Você tem que explicar o propósito daquilo que a gente está fazendo, né? Perfeito. E existe uma forma eficaz de equilibrar transparência com esperança ao abordar efeitos colaterais e prognóstico? Então, isso é uma coisa muito importante. Então, assim, a primeira coisa é esperança, tá? O Diego, que é um psicólogo, assim, fenomenal, que me ensinou muita coisa, ele fala uma coisa que eu levo pra vida, eu acho que todos os profissionais de saúde que estão vendo isso têm que levar, principalmente dessa área. Esperança a gente não põe e nem tira. Esperança a gente trabalha com a esperança que o paciente tem, tá? Então, isso primeiro que a gente tem que ter. E agora, como equilibrar isso com a transparência, né? Num caso, por exemplo, grave, né? Transparência, convite à verdade. A gente tem que saber o que o paciente quer saber. Se ele quer saber, ele tem autonomia e fala, não, doutor, eu quero saber tudo, me fale. A gente tem que equilibrar os dois, né? Então, assim, a gente não pode tirar a esperança desse paciente, né? Nem dar uma falsa esperança e ser verdadeiro. Como que a gente faz isso? Acolhimento. Botar o paciente no teu time. Fala assim, ó, você é o centro nosso, mas você tá no nosso time. A gente vai compartilhar decisões com você, a gente vai te explicar. A gente tá junto nessa caminhada, sabe? Então, esse eu acho que é o equilíbrio da transparência com, né, com o tratamento e com a esperança, na verdade, né? Então, é exatamente isso. Você trazer ele, né, para se sentir parte daquilo, porque automaticamente, quando ele tem essa relação boa, isso vai ser natural, sabe? Esse equilíbrio, essa transparência, sabe? Porque as coisas, elas vão naturalmente, ele vai entendendo isso, sabe? Ele vai acreditando naquilo. Ele vai criando um propósito no tratamento, no entendimento, sabe? É porque daí ele sabe o que tá acontecendo, né? Porque é muito difícil você ter esperança com algo que você nem sabe o que tá acontecendo. Exatamente. Né? Ou às vezes ter uma esperança e não se organizar, né? Ou assim, né? Ter uma ilusão nas coisas que estão acontecendo, né? E aí quando vem alguma outra coisa ruim que acontece, isso choca, né? Abala, né? Puxa, mas eu achava que tava tudo bem, né? Nossa, que ia tudo ser resolvido, daí interna com uma coisa grave, né? E o chão acaba, né? Então, isso é muito importante. Importantíssimo. E é isso que a gente está falando, né? Que a participação ativa dos pacientes na decisão é algo cada vez mais valorizado pelos médicos, né? E como promover esse protagonismo sem sobrecarregar emocionalmente quem está passando por esse momento? Isso é muito importante, né? Porque é muito fácil a gente falar de empoderamento de paciente, que o paciente tem que decidir, e daí você chegar pro paciente e falar assim, não, então escolhe aí o que você vai fazer, e daí você abre as mãos, né? Poxa, eu sou médico, o paciente que não quis operar. Poxa, você imagina o peso das costas desse paciente se as coisas derem errado, né?
Então, assim, exatamente, como a gente empoderar esse paciente sem carregar o peso? É aquilo que eu faço, acolhimento, botar ele no mesmo time que você, fazer ele entender que, primeiro, que as decisões dele têm que ser muito bem embasadas, ele tem que ter claro ali o que que é. Se eu fizer isso, quais são as chances de dar certo, de não dar certo, se der certo, o que que vai ser, se der errado, o que que vai acontecer, se fizer esse caminho, se não fizer isso. Então, ele tem que entender tudo para ele poder decidir. E para mim, assim, uma coisa que me facilita muito para empoderar o paciente é falar assim, a partir do momento que a gente decide em conjunto, né, baseado na minha opinião como médico, oncologista, na equipe multidisciplinar, e o que o senhor decidir, a senhora decidir, a gente vai estar junto nessa caminhada independente do que acontecer. Não é para ficar olhando para trás, mas se lá atrás. Não, a gente decidiu, vamos seguir esse caminho. Se der certo, se não der, a gente vai estar preparado para tudo isso. Então, acho que essa é a melhor maneira, sabe? Dar esse respaldo pro paciente, né? Exatamente. Dizer assim, tô aqui junto com Tô você. aqui junto com você e a gente decidiu junto, Isso. né? Você é peça essencial, assim, e você tá certo no que você decidir. Ponto, né? A decisão é nossa, a gente tinha que ter autonomia, né? É o nosso corpo, é a nossa vida, poxa, né? É a minha vida, né? É isso mesmo. Doutor, o cuidado paliativo ainda é cercado de muitos estigmas, né? Acho que o doutor vê isso dia a dia, né? E o que de fato esse tipo de abordagem, em que momento ele deve ser considerado? O que é de fato, né? Então, assim, os cuidados paliativos, apesar de ser agora uma especialidade médica, uma matéria que a gente tem na faculdade, a gente tem que entender que cuidados paliativos é uma filosofia de cuidado. Então, o cuidado paliativos, o que que ele é? Ele é uma filosofia de cuidado em melhorar a qualidade de vida dos pacientes, seja em âmbito físico, psicológico, social, espiritual. Quando que esse paciente tem que ir para os cuidados paliativos junto, né? Ele tem que ir desde o diagnóstico de uma doença grave ou de uma doença incurável, não é no fim da vida. Isso, Olha. exatamente, entendeu? Porque a gente fala sobre cuidados paliativos e a gente já imagina assim, já não tem mais tratamento, Muito ele pelo já está para contrário. morrer, vamos só, né, suavizar esse processo até o fim. Então, isso que eu vou explicar. Isso é um conceito de terminalidade. Os cuidados paliativos também atuam nessa fase, mas tem muito antes. Por exemplo, mas só com câncer? Não. Por exemplo, um paciente com diabetes descompensado, que já está com catarata, já está com insuficiência renal, é um paciente paliativo. Um paciente com uma insuficiência cardíaca grave, ele não, né, que tem, ele já é um paciente de cuidados paliativos. Mas não é um paciente que você pensa que ele está morrendo, entendeu? Então a gente tem que trazer esse conceito. E quando a gente entende o que realmente é cuidados paliativos, que é isso, a gente tem que ver que, na verdade, cuidados paliativos ele é um excelente auxiliador no processo de tratamento do câncer. Se a gente tem uma doença que é grave, que a gente sabe que, assim, o paciente vai ter anos de vida mesmo tratando, mas é uma doença incurável, mas, assim, a gente vai conseguir controlar, vai diminuir por um tempo. Pô, se a gente tem uma equipe de cuidados paliativos que vai te ajudar a controlar os sintomas, vai te ajudar a entender o que o paciente está vivendo, as suas aflições, vai ajudar no contexto. Pô, se a gente tem uma equipe que ajuda a gente como oncologista, o tratamento ele é muito melhor. A adesão ao tratamento é muito melhor. O paciente leva o tratamento muito melhor. E ao mesmo tempo, se tudo, né, for caminhando por uma doença cada vez mais agressiva, tudo, ele já vai estar dentro de um contexto de uma equipe que vai estar lá para ele desde o fim. Então, cuidados paliativos ele deve ser feito desde o diagnóstico de uma doença grave. Ponto. Olha. E isso é novidade, né? Assim, para o doutor não, para o público, eu acho que em si, porque quando a gente fala sobre, né, o cuidado paliativo, já imagina que a pessoa está no fim, né? E como apresentar essa possibilidade de forma respeitosa, sem que o paciente se sinta desamparado ou que está no fim da linha? Exatamente, porque daí a gente muitas vezes, até uma coisa que para contextualizar isso, a gente muitas vezes faz relatórios para o INSS, atestado, e no atestado a gente põe que é um contexto paliativo. E daí muitas vezes a gente pega, na verdade, pacientes do bonde andando, assim, né, que chegam, doutor, eu fui ler meu atestado, mas eu sou paliativo, eu vou morrer. Eles têm que falar, não. Então a primeira coisa é o que eu tô fazendo para você, é explicar o que é cuidados paliativos. Vamos desmistificar Exatamente. isso, né? Então você explica que cuidados paliativos, né, ele tá ali para melhorar a qualidade de vida, controle de sintomas, né, e que assim, ele é uma equipe a mais, ele tá lá para ajudar, auxiliar. Como que eu abordo isso com os pacientes? Poxa, princípio de venda básico, né? Claro, não no sentido mercantil. Sim. Pô, você já tá com problema ali.
que é o tumor, que é uma doença avançada. Você tem que apresentar os cuidados paliativos como uma das soluções, entendeu? Então, que isso vai ajudar ele no tratamento, sabe? Então, essa é a melhor maneira de abordar. Explicar o que é, desmistificar que, porque é cuidado paliativo que tá morrendo. Não tem nada a ver, né? Cuidados paliativos, ele tá lá muito antes disso, né? Muito interessante. E quais são os benefícios do cuidado paliativo na qualidade de vida do paciente e no alívio do sofrimento? Então, eu acho que cuidados paliativos, ele, além de, né, a equipe de cuidados paliativos, né, então quando eu falo em equipe, eu falo em médicos, psicólogos, fonos, físios, enfim, nutricionista, farmacêutico. Então, essa equipe de cuidados paliativos, na verdade, eles são um a mais. Ele é um plus, assim, que todo mundo deveria ter. Então, por exemplo, a gente como oncologista, às vezes a gente está no contexto SUS ou aquele consultório lotado, às vezes a gente infelizmente não consegue ter tanto tempo, por exemplo, para ajeitar todos os sintomas, ou mesmo até para entender um contexto social do paciente. Quando a gente tem uma equipe por trás, a gente ganha mais. É uma equipe que entende isso, eles estão preparados para isso. Da mesma maneira que a gente se mata todos os dias estudando as novas drogas e como tá, eles fazem isso para manejar esse controle de sintomas, de, né, que nem no âmbito psicossocial, tudo. Então, assim, ajuda muito os pacientes. Inclusive, tem estudos, vários estudos comprovando que pacientes em cuidados paliativos, é, pacientes oncológicos mais graves, assim, naquele que já a doença já está mais avançada, os pacientes que estão em cuidados paliativos com pacientes que só estão num atendimento médico normal, eles vivem mais. Então, os cuidados paliativos, eles também fazem os pacientes por causa de tudo isso. É um reflexo, Sim. né? Então, nossa. É porque ele traz o conforto, né? E quando o paciente ele tá confortável, eu acho que o psicológico dele, né, Totalmente. muda todo o processo, né? Tudo isso é fundamental, né? Uhum. E como a família também pode ser orientada e incluída nesse processo de forma acolhedora? Excelente. Então, a família, muitas vezes, infelizmente, a gente vê muitos casos que as famílias acabam dificultando muito esse processo por inúmeras causas. O que a gente tem que fazer sempre é trazer a família para o time nosso. Uhum. A gente sempre tem que mostrar que o paciente ele é o centro de tudo e a família ela tá lá para ser mais um componente para ajudá-lo. Então, a gente tem que botar em primeiro lugar que a família é leiga, né? Eles nunca viveram aquilo, né? Tratar de pacientes, tá junto de pacientes que estão tratando um câncer é difícil, né? Então, assim, não é só o paciente que adoece, né? A família também, né? Então, a gente tá tratando eles. Porque é Então, uma insegurança que acaba sendo gerada de forma geral, né? completo, né? E que quando a gente ama alguém, né? A gente vive aquele sofrimento junto, né? Então a gente tem que trazer a família junto e explicar junto, trazer. Às vezes, por exemplo, tem familiar que fala assim: ah, não, faz o que a gente chama do cerco do silêncio, né? Uhum. Ah, não, não pode contar pra minha mãe, porque, assim, às vezes não é porque eles não querem contar, às vezes não sabem como contar. Uhum. Então, assim, puxa, traga a família, né? Puxa, pra junto, você quer que eu explique junto? Ensine o que que é. Ah, mas pô, tem um irmão que mora lá no Rio Grande do Sul, que mora longe, que vai vir. é, Poxa, traga ele numa consulta pra gente explicar, né? O que que tá acontecendo, né? Então, assim, trazer a família junto é essencial, Uhum. sabe? A gente tem que entender que a família faz parte do processo de tratamento e auxílio do paciente. Uhum. Ponto. Tratamento e auxílio do paciente, né? É isso. Porque não é uma coisa isolada, não Não é é uma coisa só a isolada. pessoa que vai sofrer a consequência né, dessa doença, né? É a família como um todo mesmo, né? Não, a família te ajuda. Se você tem familiares que eles estão lá para te ajudar, nossa, assim, ajuda muito, sabe? Nós, como médicos, né? A Uhum. aderência, assim, é o entendimento daquilo, né? Então, assim, se você tem uma relação boa, traz a família, puxa, é um aliado, né? Sim. Se você não se comunica bem, tu, nossa, e pode virar o teu maior empecilho, a dor de cabeça, né? Então, assim, família também tá junto aí do todo o Uhum. processo. Doutor, a gente vai entrar num quadro que traz perguntas de pacientes do Guia Saúde. E o Rafael ele escreveu assim: Meu pai foi diagnosticado com câncer avançado.
o médico falou em cuidado paliativo. Isso significa que ele não será mais tratado? É É, aquilo que a gente é falou. aquilo que a gente falou. Eu vou usar essa pergunta até para trazer o conceito de novo de cuidado e explicar alguns temas interessantes nessa pergunta. Então, a mesma coisa. Qual que é a diferença? Então, cuidados paliativos, né? É aquele conceito de amenização de sofrimento em caráter físico, social, contexto psicológico, espiritual, né? Então, é uma equipe preparada para isso. E o que ele pôs, então não quer dizer que vai mais tratar? Veja, aí é o conceito de terminalidade que se confunde, né? Terminalidade é aquele paciente que está nos seus fins de vida, né? Nos últimos dias e semanas, que o óbito ele vai acontecer, que a doença incurável ela já está em progressão. Isso é uma coisa, isso é o fim de vida, né? Outro conceito é também em relação a esse negócio de, muito médico fala, então agora não tem mais o que fazer. Não, sempre tem o que fazer. Sempre tem o que fazer. Talvez a medicina tenha chegado num limite de tratamento científico comprovado daquilo lá. Mas você sempre vai ter o que fazer pelo paciente. Sempre. Vai tratar sintoma, vai tratar dor, vai internar se precisar, tá? Cuidados paliativos não é igual a não tratar, muito pelo contrário. Bom, o paciente tem um câncer avançado. Mas tá bem, tá fazendo químio, tá fazendo imunoterapia, a doença tá controlada, tem uma arritmia cardíaca, eu não vou levar ele pra UTI e reanimar? Que não tem nada a ver com o quadro dele. Você entende? Entendo. Não tem nada a ver. Assim, então as coisas têm que estar bem claras. E em relação a paliativo, por exemplo, aí a gente entra também num conceito muito de cura de câncer, sabe? O conceito de cura ele é um conceito muito difícil na oncologia, sabe? Quando, por exemplo, a gente. É um termo que a gente não usa na técnica. Você nunca vai ler um artigo científico de onco e vai lá, curamos tanto paciente. A gente não usa esse termo, sabe? Então, o que que a gente vê? Basicamente, pacientes que o câncer volta, ou seja, que a gente chama de recidiva, ou que já abrem o quadro com alguma metástase. Na maioria dos casos, claro, a gente tem, não, é bem amplo, né? Mas assim, a gente larga o conceito de cura e fala em controle de doença. Mas uma coisa é, assim, por exemplo, câncer de próstata pode abrir metástase e o paciente vai viver anos se a gente conseguir Sim, controlar, aham. sabe? E é um tratamento paliativo. Quimioterapia é paliativo. Uhum. A gente chama isso, o termo técnico é primeira linha de tratamento paliativo. Poxa, os pacientes vivem anos, então assim, cuidado com esse termo paliativo, né? A gente tem que realmente desmistificar. Paliativo não é igual morte. Muito pelo contrário. Uhum. E a Mariana, ela pergunta: tenho muito medo dos efeitos da quimioterapia. Como saber se realmente é a melhor opção para mim? Então, assim, claro que é individualizar, né? Eu acho que quem saber a melhor opção vai ser o oncologista dela, a equipe, né, de oncologia, que vai poder dizer se a quimio é o melhor, se a rádio é melhor, se aquele tipo de quimio é melhor, né? O que que eu posso dizer? Eu acho que, assim, é normal ter medo, né? Eu não acho justo falar para não ter medo, né? Porque eu nunca tive, então eu não posso ousar dizer que eu sei o que a pessoa sente. Mas o que eu posso é tentar fazer as pessoas enfrentarem esse medo de uma maneira melhor, né? Da mesma maneira que a oncologia está avançando em tratamentos, a gente avançou muito em controle dos sintomas da quimioterapia. Então, hoje eu vou te falar que é exceção a gente parar um tratamento de quimio porque o paciente não aguenta. A gente ajusta a dose, a gente tem um monte de remédio que auxilia. A maioria dos pacientes toleram muito bem as quimioterapias. Claro, tem umas quimioterapias que debilitam um pouco, tem mais chance de debilitar, mas a gente dá um suporte. Então, hoje em dia, assim, realmente não é fácil, não é isso que eu tô dizendo, não quero... Sim, sim. Mas, assim, é a exceção a gente não conseguir tratar um paciente por efeitos colaterais ou que a gente não tem outras alternativas também, sabe? Perfeito. E a Letícia comentou: senti que não entendi direito o que o médico me explicou. Tenho vergonha de perguntar de novo. Isso é comum? Isso é muito comum. Às vezes, o que eu embaso muito é comunicação, né? Realmente eu acho que o principal pilar disso é falha de comunicação médica, tá? E de profissionais de saúde. Acho que é uma área que a gente é muito fraco, a gente tem uma formação muito ruim, né? Em comunicação mesmo, né? A gente só aprende na prática e sem fundamento Mas ao mesmo tempo também, para a pessoa não ter vergonha, não só falha, pense, se a gente vai numa aula
expositiva, tranquilo, dormir, e a gente só consegue absorver 20%, imagina numa consulta de oncologia que a pessoa acaba de descobrir que é câncer. Claro, assim, não tem Ela problema. para no câncer, Exatamente. né? Ela não consegue escutar o depois, né? Exatamente. Então não tem que ter vergonha. Isso que e assim, eu reforço isso para meus pacientes. Hoje eu vou explicar, é muita informação na primeira consulta. Anotem, eu repito tudo quantas vezes precisar. Uhum, Dá um tempo, assim, então não tenha vergonha. O que tem que ter vergonha é de não entender. uhum, Pergunta, sabe? Faça o teu médico explicar. É a função dele. E me uhum, desculpe, se o teu médico, ele não... Claro, né? Se você tem a opção de uhum. trocar tudo, se o teu médico não te explica, não quer te responder, você não tá entendendo, aí, infelizmente, né, tem que tentar trocar de médico, né? Sim. Assim, eu sei que é ruim, né? Mas porque É pra mim é porque eu acho fundamental, assim, né? tem que ter uma aliança Com certeza. entre o paciente e o médico, né? Tem que ter essa, Uhum, você tem que dar o match, né? uhum, Entre o médico e o paciente, uhum. né? Para poder ter comunicação e clareza. Não, e a gente tem que deixar, é nossa parte deixar o paciente à vontade e entender que ele pode perguntar quantas vezes. É difícil de entender. Pô, Uhum, igual eu falei pra você, são 12 anos de formação pra entender, sim. né? E assim, entender, olha lá, né? Até É, porque tem muitas mutações, não, né? exatamente, assim, então, assim, poxa, né, você não pode obrigar o paciente a entender, nem, né, nossa, não entendeu nada do que eu falei, né, mas, pô, calma, né, tudo bem, né, vamos explicar de novo, Uhum, será que eu fui claro mesmo, né, uhum, poxa, é muito triste, a gente, tem paciente, por exemplo, que eu pega, que tá há 3, 4 anos fazendo tratamento do câncer, e chega na consulta perguntando se é maligno, puxa, assim, quantas falhas teve nesse não, processo? é. Entendeu? Então não tenho vergonha de perguntar. Tenho Uhum, vergonha assim, de não saber o que tá acontecendo. uhum. Doutor, e agora a gente vai esclarecer algumas crenças populares, que eu acho que tem muitas, né, com Hum, relação ao câncer, né? É um mito ou é uma verdade que o câncer sempre significa um diagnóstico terminal? é aquilo que a gente falou, né? Eu acho que terminalidade, a gente tá falando de pacientes que estão no final de vida, morrendo, isso pode ser por qualquer causa, mas o câncer não é igual à terminalidade, muito pelo Uhum, contrário. Principalmente, a grande maioria dos tumores que a gente pega em estadios iniciais, a gente cura, né? Então a gente sim. cura o câncer muito, muito mesmo, Aham. assim, né? E mesmo que o paciente tenha um câncer mais avançado, a gente consegue controlar esse paciente, dar qualidade de vida, dar tempo de vida. Muitas vezes a gente se surpreende, a gente pega pacientes que a gente achava que não tinham, por exemplo, cura, pô, faz um tratamento e tem resposta completa, o tumor some, né? Então, assim, diagnóstico de câncer não é terminalidade. Muito pelo contrário. Uhum, perfeito. E cuidado paliativo é apenas para os últimos dias de vida? Isso é um mito ou uma verdade? A gente Eu já já falo sabe. isso, né? Cuidados paliativos, ele é para qualquer diagnóstico de doença grave desde o início do tratamento, independente do desfecho, Uhum, né? O paciente já tem uma doença, ele é para aquele momento. Ele é um aliado fundamental em grandes áreas, principalmente na oncologia. uhum. E é verdade que manter o paciente bem informado ajuda no processo do tratamento? É um mito ou uma Ué, verdade? ué, A com gente já certeza, sabe. né? Com certeza, né? Agora a gente já Agora sabe. já sabe, né? Não, totalmente, né? Adesão, tratamento, o entendimento do propósito, o enfrentamento, né? Você saber o que você está enfrentando. Isso aí é muito claro, Uhum, né? Isso ajuda o paciente. O paciente que não está entendendo nada, ele não confia no médico, ele não confia no tratamento, qualquer coisa que acontecer, ele vai adoecer, ele não, a família vai ficar indignada, ele não vai seguir. O que você está atendendo, ele não vai aceitar o que está acontecendo com ele, não vai conseguir se organizar, então, até entendimento é porque, assim, fundamental. quando não tem uma comunicação e de repente o paciente ele acaba precisando de repente de uma cirurgia. Cirurgia para algumas pessoas é algo assim, meu Deus, né? É Uhum. algo muito monstruoso, né? E daí, e é necessário para salvar a vida dele. Se não tem uma comunicação, ele vai falar, não, não quero fazer a Exatamente, cirurgia, exatamente. né? Porque às vezes é isso, né? Na verdade, ele não entendeu. Na verdade, e assim, puxa, se a gente não entende alguma coisa, é básico, instintivo a gente falar não Uhum, em defesa, né? sim, Óbvio, né? Pô, você faz uma pergunta rápida, a pessoa não entende, você fala não, né? é. Óbvio, né? Então, é exatamente isso. Às vezes, e poxa, olha que às vezes a gente deixa de ofertar para o paciente, né, por um simples questão de não entendimento, né? Uhum. Doutor, e para nós encerrarmos esse bate-papo,
qual seria a mensagem que o doutor gostaria de deixar para todos os pacientes que já são, né, pacientes oncológicos, mas aqueles que vão ainda receber, de repente, futuramente, espera que não, né, mas um diagnóstico? É, eu queria, então, de mensagem, primeiro eu queria agradecer aos pacientes, né? Eu acho que a oncologia, ela me fez entender muitos valores reais do que importa na vida, assim, e graças aos pacientes, assim. Então, quem foi meu paciente, quem vai ser meu paciente, de coração, acho que vocês que fazem eu todo dia acordar com um propósito de vida, né? É, eu quero que vocês exijam dos médicos e dos profissionais uma comunicação clara. É um direito de vocês, é vocês que estão sofrendo, é vocês que vão precisar da gente, e é nosso dever ajudar e se comunicar, estudar. Aos profissionais de saúde, gente, é uma ilusão. Eu que sempre gostei de falar, extrovertido, quando eu caí na oncologia, eu achava que eu me comunicava bem. A gente não sabe nada de comunicação. A gente precisa estudar comunicação, ler, entender, pegar profissionais, psicólogos, psicologias, participar de consultas difíceis, na faculdade, ir atrás de médicos que entendam, aulas de comunicação, não só na medicina, para aprender a lidar com o paciente. Porque assim, inteligência artificial, máquina, senão você vai virar só um robô reprodutor de guideline, né? É a relação, e a parte humana. O Isso. propósito nosso de estar ali, né, como médico, né? Então, É o acolhimento, relacionamento, né? É isso que é fundamental nesse processo, né? com certeza. Doutor, muito obrigada. Obrigado Obrigada a por vocês. ter compartilhado com a gente, né? Desmistificado principalmente, né? Tantas questões. E obrigada ao público que esteve aqui com a gente. E até o próximo episódio. Até mais. Obrigado.